Então, na aula de hoje, que eu postei lá, hoje é dia 4, nós vamos continuar o estudo de porcentagem. Nós vamos fazer 2 exercícios. Um que vai falar sobre quando a gente calcula uma porcentagem, né, que é uma parte do todo também, mas a gente vai querer acrescentar essa parte ao todo, tá? Depois a gente vai fazer outro exercício que consta lá no texto de vocês, está resolvido lá. É um outro exercício em que a gente vai calcular uma porcentagem do todo e a gente vai fazer desconto dessa porcentagem. Então, nós vamos fazer um exercício de acréscimo e um exercício de desconto. Tá? Vamos começar por esse aqui, que é do acréscimo, que é o primeiro exemplo que tem lá. Uma indústria que tem 420 funcionários tem um plano de expansão, onde está previsto que a quantidade de funcionários deve aumentar em 30%. Com quantos funcionários vai ficar esta indústria após a expansão? Então, vamos considerar o seguinte. Hoje, há na indústria, o total de funcionários lá, os 420 funcionários, a gente sabe que é o 100%. 420 é o 100% que tem lá. Pretende-se contratar uma quantidade de 30%, né? Quer se acrescentar 30% nessa quantidade. Então, queremos aumentar 30%. Então, nós estamos falando de 130% de 420. Como nós vimos na aula de ontem, esse D significa multiplicação, né? Ó, esse D aqui significa uma conta de multiplicação. Eu vou usar X aqui como multiplicação, mas a gente já está usando pontinho, né? Então, a conta que eu tenho que fazer é 130% de 420 funcionários. Tá. Então, esse D aqui significa multiplicação. Então, vou trocar pela multiplicação. Tá. Toda porcentagem é uma fração centesimal, então eu posso escrever essa sentença assim. Tá. A fração indica divisão, então eu vou dividir 130 por 100. Dividir 130 por 100. O que eu vou obter? 1,3. Então, vou colocar aqui 1,3 vezes 420. E aí eu vou efetuar essa conta. Então, 1,3 já está lá na calculadora, vezes 420. Total, 546. Então, 546. Então, a resposta é 546 funcionários ao todo após a expansão. Tá bom? Agora vamos pensar assim. Algumas calculadoras, as calculadoras têm programas diferentes, né? Algumas calculadoras são capazes de fazer essa conta aqui, ó. Quer ver? Algumas calculadoras são capazes de fazer essa conta aqui, ó. 420 mais 30%. Não são todas que entendem essa expressão aqui. Tá? Porque essa expressão aqui, ela tem um erro, porque eu não vou acrescentar 30% a 420. Aqui eu estou falando de reais e aqui estou falando de porcentagem. São grandezas distintas. A gente não soma grandezas distintas. Mas algumas calculadoras já consideram essa expressão aqui como muito popular. Então, elas fazem o cálculo assim, mesmo que se digite assim. Vamos ver se é o caso da minha. Talvez a minha faça, não sei, eu não testei isso. Vou testar agora. Então, 420 mais 30%. Ó, a minha deu 546, tá? Mas vocês vão ver que algumas calculadoras podem fazer, outras não vão fazer. Tá entendendo? Estão entendendo? Então, agora vamos fazer um outro exercício, que é um exercício em que a parte do todo que a gente vai calcular queremos que gere um desconto. Tá, vamos ver.
Paulo vai pagar uma prestação do seu carro no valor de R$ 720 antes da data do vencimento. Desta maneira, ele conseguiu um desconto de 2%. Quanto ele vai pagar pela prestação? Bom, já estamos falando aqui, ó, desconto. Tá, beleza. Então, vamos ter lá. Ele vai pagar o 100%, que é o valor da prestação, mas vão tirar para ele 2%. Então, quanto que ele vai pagar no final? Ele vai pagar, então, 98% de R$ 720. Ocorre que dê a multiplicação. Então, vamos escrever assim, ó, 98% vezes R$ 720. Ocorre que a porcentagem é uma fração centesimal. Então, eu posso escrever assim. Podemos dividir 98 por 100. Vamos encontrar na calculadora 0,98. Tá certo? Efetuando esta conta, 0,98 vezes 720, obtemos R$ 705,60. Aparece 6 aqui porque o centésimo é nulo. A calculadora não dá o centésimo nulo, né? Mas como o sistema monetário nosso sempre é representado por duas casas, né? Os centésimos, que são os centavos, então nós vamos completar lá com 0. Tá? São 6 décimos de real, ou seja, 60 centavos. Tá. Então a resposta aqui é R$ 725,60. Tá. Mais uma. Vamos fazer um raciocínio então aqui agora com a calculadora. Algumas calculadoras, essa aqui já vi que faz, ela entende essa expressão aqui que está anotada errada, as pessoas fazem isso, talvez porque as pessoas pensam errado, a calculadora já tá tão comum essa conta equivocada aqui, ó. Né? Matematicamente isso aqui não faz sentido nenhum, mas como esse erro aqui está popularizado, os sistemas das calculadoras fazem essa conta errada de uma maneira certa. Então vamos fazer aqui, ó, 720 menos 2%. Olha lá, dá R$ 705,60. Então a minha calculadora está adaptada para corrigir esse erro aqui, tá? Então aí vocês têm um exercício para fazer cálculos de acréscimo e tem um outro exercício para fazer cálculo de desconto. Tá? Tranquilo, ó. Tranquilinho. Vocês podem, se a calculadora de vocês conseguem fazer essa conta aqui, vocês já podem fazer direto na calculadora. Mas é bom que vocês passem por esse processo, porque daí vocês, como eu falei na aula anterior, é bom que a gente está entendendo que essas 3 maneiras aqui de representar a porcentagem são equivalentes. A forma de porcentagem, a forma de fração centesimal ou a forma decimal ou unitária. Tanto nesse exercício quanto nesse outro aqui também aconteceu a mesma coisa. Ó, forma de porcentagem, forma de fração centesimal, forma unitária ou decimal. Tranquilo? Qualquer coisa me chamam na rede social aí que a gente ajuda.